Olá, pessoal. Meu nome é Camila Codesso e nesta aula nós vamos discutir o tema Primeira Lei de Newton. O objetivo da aula é a gente discutir e enunciar a Primeira Lei de Newton. Para isso, eu vou antes precisar apresentar dois novos conceitos, que são os conceitos de partícula isolada e referencial inercial. Em seguida, nós vamos apresentar e discutir o enunciado da Primeira Lei de Newton. A partir desta aula, a gente entra no tópico da dinâmica. A dinâmica é a parte da mecânica que estuda as causas do movimento. Antes, na cinemática, nós estávamos mais interessados em caracterizar o movimento. Por exemplo, dado o movimento de um projétil, que eu estou ilustrando aqui na figura, nós estávamos interessados em saber qual era a altura máxima que esse projétil atingia, qual era o seu alcance, qual o tempo de queda, entre outras informações. Agora, na dinâmica, nós vamos estar interessados em entender as causas do movimento do projétil. Por exemplo, por que o projétil descreve esse movimento de arco de parábola? Por que o projétil não sobe indefinidamente após ele ser lançado? Isso seria possível? A dinâmica, ela tem como fundamento as três leis de Newton que vocês provavelmente já estudaram no ensino médio de vocês. Antes da gente começar a discutir as leis de Newton, é essencial a gente discutir a questão da relatividade do movimento. A gente já discutiu bastante na cinemática que o movimento de uma partícula depende do referencial. Por exemplo, vamos analisar o movimento orbital da Lua, né? Como que é a órbita da Lua. Então, se a gente colocar o referencial na Terra, nós temos que a órbita da Lua é um círculo em torno da Terra. Colocando agora o referencial no Sol, nós temos que a órbita da Lua ela é bem mais complicada. Porque, pensem assim, a gente vai ter a composição de dois movimentos, né? Além do movimento da Lua em torno da Terra, nós temos o movimento da Terra em torno do Sol. Então, quem está no referencial do Sol vê a composição desses dois movimentos, que resulta numa trajetória bem mais complicada, que está aqui ilustrado na figura. Essa trajetória pontilhada azul clara. Essa é a órbita da Lua vista no referencial do Sol. Bom, se o movimento de uma partícula depende do referencial, né, uma propriedade do movimento, como a sua aceleração, também vai depender desse referencial. E o que eu quero dizer com isso é que a aceleração da Lua, quando o referencial está na Terra, é diferente, por exemplo, da aceleração da Lua quando o referencial está no Sol. E tudo bem, a gente sabe lidar com isso na cinemática. O ponto agora é que na dinâmica a escolha do referencial é muito importante, talvez até mais importante. A gente vai ver que existe uma classe de referenciais onde é muito mais fácil determinar o movimento e as suas causas. Somada a essa questão da facilidade em determinar as causas do movimento, nós temos que a dinâmica tem como fundamento as três leis de Newton. Se uma propriedade do movimento, como a aceleração, muda quando nós mudamos de referencial, nós temos que as leis do movimento também vão mudar quando nós mudamos de referencial. E isso não é muito conveniente quando você quer determinar as causas de um movimento. Assim, é muito importante procurar essa classe de referenciais onde as leis do movimento são as mesmas. Antes de discutirmos sobre essa classe de referenciais, vamos discutir o conceito de partícula isolada. A partícula isolada é uma partícula que não sofre a influência de outros corpos do universo por estar infinitamente distante deles. Ou seja, é uma partícula que está tão distante dos outros corpos, infinitamente distante no caso, que nenhum corpo pode exercer influência sobre ela. Vamos voltar ao exemplo do movimento da Lua para tentar entender esse conceito de partícula isolada. Né? A Lua ela tem esse movimento orbital ao redor da Terra porque sofre a influência da Terra. Essa influência se dá a partir da força de atração gravitacional que vocês talvez já tenham ouvido falar no ensino médio.
Então, o termo influência, que aparece na definição de partícula isolada, está diretamente relacionado com a noção intuitiva de força. A gente não discutiu formalmente o conceito de força, mas uma boa definição é que a força é a ação pela qual um corpo acelera outro e que desaparece quando a distância entre os corpos tende ao infinito. Voltando ao nosso exemplo, existe uma força de atração gravitacional entre a Terra e a Lua. Então, esses corpos, Terra, Lua e Sol, não são partículas isoladas. Um exemplo de partícula isolada são as estrelas fixas. As estrelas fixas são estrelas que mantêm suas posições fixas em relação às outras. Olhando aqui para a figura, nós temos algumas estrelas fixas destacadas. Tá? Então, por exemplo, alfa, beta e gama. Essas estrelas, elas aparecem numa mesma figura, mas elas estão infinitamente distantes uma das outras. E no caso, a posição da estrela alfa em relação às outras estrelas não muda. Por isso, ela é considerada uma estrela fixa. E o mesmo vale, por exemplo, para a estrela fixa beta ou a estrela fixa gama. Na prática, após milhares e milhares de anos, as posições relativas das estrelas mudam, mas esse movimento é muito pequeno e elas podem ser consideradas estrelas fixas. Vale destacar que o conceito de partícula isolada é um conceito idealizado, até porque na prática não tem como a gente medir uma distância infinita. Outro ponto interessante de destacar é que, embora estrelas fixas sejam um exemplo de partícula isolada, eu não quero que vocês associem que partícula isolada é uma partícula que está fixa, ou seja, a partícula isolada não é necessariamente sinônimo de partícula em repouso. E, bom, então eu deixo aqui uma pergunta para vocês pensarem, né? Dado uma partícula isolada, ou seja, dado uma partícula que não sofre a influência de nenhuma outra partícula, que tipo de movimento ela pode executar? Vamos agora discutir o conceito de referencial inercial. Vocês lembram que eu mencionei no início da aula sobre a necessidade de se buscar uma classe de referenciais onde é mais fácil determinar as causas para um movimento e onde as leis do movimento sejam as mesmas. Essa classe é denominada de referencial inercial. O referencial inercial ele é um referencial em relação ao qual são nulas as acelerações de uma trinca de partículas isoladas não colineares. Onde trinca aqui está relacionado com o fato de nós temos que ter 3 partículas isoladas não colineares. Essa definição ela soa um pouco abstrata para a gente, mas vamos tentar entender um pouco essa definição. Vamos considerar um referencial, tá? Que eu estou apresentando aqui pelos meus eixos, referencial que eu estou chamando Y e X. E vamos considerar que nesse referencial eu tenha uma partícula isolada que está aqui se movendo em MRU, tá bom? Esse referencial, ele é um referencial inercial? Pode ser. Eu posso garantir que ele é um referencial inercial? Ainda não. Vamos considerar agora um segundo referencial, que eu estou chamando aqui de Y', e que a direção desse referencial Y' é a mesma direção de movimento da minha partícula. Em relação a Y, a gente já discutiu, né? Em relação ao referencial Y, essa partícula ela está executando um MRU. Em relação agora ao referencial Y', nós temos que essa partícula também está executando um MRU. Ela está aqui se deslocando sobre o eixo, tá? do nosso referencial Y'. Então, mais uma vez, ficam as mesmas perguntas, né? Y e Y' são referenciais inerciais? Podem ser. Eu posso garantir isso? Ainda não. Vamos considerar agora um terceiro referencial, que eu estou chamando aqui de Y', cuja única diferença em relação ao referencial Y' é que o referencial Y', ele gira em torno do seu próprio eixo, tá bom? Então, agora, mais uma vez, em relação ao referencial Y', eu tenho uma partícula que está se movendo em MRU. Enquanto o referencial Y' está girando em torno do seu eixo, a gente tem que a partícula está se deslocando sobre esse eixo. Então,
tanto em y, tanto no referencial y como no referencial y duas linhas, eu tenho uma partícula que está executando um movimento retilíneo uniforme. Vamos considerar agora que eu acrescento uma segunda partícula, tá bom? Que é colinear à primeira, ou seja, que está na mesma linha, né, com relação à primeira. Então, o que a gente vê é o seguinte, em relação ao referencial y, essa segunda partícula que eu coloquei, ela está em repouso, tá? Que é um caso particular do movimento retilíneo uniforme. E em relação ao referencial y duas linhas, que é o referencial que gira, né, em torno do seu próprio eixo, nós temos duas partículas que também estão executando um movimento retilíneo uniforme. A partícula que está se movimentando com uma determinada velocidade e a outra partícula que está sobre o eixo que está girando. Então, mais uma vez, y duas linhas podem ser referenciais inerciais, mas eu ainda não tenho como garantir isso. Vamos agora acrescentar uma terceira partícula, tá, ao nosso sistema, uma terceira partícula não colinear. Então, essa partícula, em relação ao meu referencial y, ela está em MRU, ela está aqui em repouso, é um caso particular do MRU. Agora, em relação a y duas linhas, como y duas linhas é um referencial que está girando em torno do seu eixo, em relação a y duas linhas, eu vejo uma partícula que está se movimentando com um movimento circular, tá? Então, eu vejo em relação a y duas linhas uma partícula isolada acelerada. Ou seja, o que nós temos aqui é que para o referencial y eu consigo ver 3 partículas em MRU, agora no meu referencial y duas linhas eu vejo uma partícula isolada acelerada. Então isso significa que o referencial y duas linhas não é um referencial inercial. Apenas o referencial y é um referencial inercial, porque nesse referencial eu tenho aqui 3 partículas isoladas não colineares. E essas 3 partículas isoladas não colineares, elas têm aceleração igual a zero. Uma outra consequência importante é que qualquer referencial que se mova em movimento retilíneo uniforme em relação a um referencial inercial também é um referencial inercial. Então, aqui na minha figura, eu tenho um referencial y', e esse referencial y' está em MRU com relação ao referencial y. Se o meu referencial y é um referencial inercial, então y' também é um referencial inercial. Bom, vamos agora discutir a primeira lei de Newton. Então, o enunciado da primeira lei de Newton diz que toda partícula permanece em estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme, a menos que seja acelerada por forças exercidas sobre ela. Esse é um enunciado que vocês provavelmente estão acostumados, né, e já viram no ensino médio. Vamos tentar entender o que está dito nesse enunciado. Bom, a gente já viu que uma partícula ela pode ser isolada ou ela pode ser não isolada. Se a gente tem uma partícula isolada, a gente sabe que essa partícula ela não sofre a influência de outros corpos, e se ela não sofre a influência de outros corpos, ela está em repouso ou MRU apenas se estivermos no referencial inercial, que foi o que nós discutimos nos slides anteriores. Lembra aqui, né, que a gente pode ter um referencial, a gente pode ter essa partícula isolada, que no caso estou representando aqui como uma partícula verde, e no referencial y duas linhas, essa partícula isolada, ela tem uma aceleração. Então, nesse meu referencial y duas linhas, eu vejo uma partícula isolada acelerada. Bom, se a partícula agora ela é uma partícula não isolada, o que a gente sabe sobre partículas não isoladas? Essas partículas, elas sofrem a influência de outros corpos e o tipo de movimento que ela vai ter precisa ser analisado. Pode ser um movimento com ou sem aceleração, mas isso tem que ser analisado ainda. Então, o que a gente vê aqui, né, é que a primeira lei de Newton, ela garante a existência de referenciais inerciais e, por conseguinte, ela garante a existência de partículas isoladas, porque a gente precisa do conceito de partícula isolada para definir o que é o referencial inercial.
A gente vê também que a primeira lei de Newton, ela afirma a existência de dois tipos de movimento, o movimento acelerado e o movimento não acelerado. E o que é mais importante e surpreendente, né? Para o movimento não acelerado, não é necessária a presença de outros corpos. E por fim, leis físicas são fatos da natureza que nós verificamos a partir de dados experimentais. Bom, nossa aula encerra-se por aqui. Como sempre, eu gostaria que vocês voltassem aos slides de objetivos da aula e avaliassem se vocês compreenderam os conceitos. Caso não tenham compreendido, leiam o livro, assistam o vídeo novamente, tragam suas dúvidas para a sala de aula. Essa aula sobre primeira lei de Newton, ela envolve vários conceitos que, num primeiro momento, podem parecer muito abstratos. Então, é normal sentir dúvida, é normal ter assistido a aula e as coisas não terem ficado tão claras. Então, esse é um tema muito importante, então eu insisto que vocês assistam o vídeo mais vezes e procurem outras referências e pensem em tópicos para a gente discutir na nossa aula presencial. Então, até a próxima videoaula.